Irmãos, é um grande privilégio quando a gente pode vir aqui no meio da semana, quarta-feira, hoje dia 2 de dezembro de 2020. Nós estamos no último mês desse ano e eu gostaria que vocês abrissem as suas Bíblias no Evangelho de Mateus, o capítulo 5, versículo 13 até o versículo 16. Esse texto ele é muito profundo, porque ele aqui nos ensina, esse texto fala-nos sobre duas coisas muito importantes na nossa vida. A primeira é a influência e a segunda é a responsabilidade do cristão neste mundo. Seria muito bom, quando a gente aceita Cristo, tudo se faz novo, a gente pode ir para o céu, que está salvo, mas Deus nos deixa neste mundo para que a gente possa trazer uma influência, e isso é uma grande responsabilidade. Eu quero trabalhar então nesse texto com vocês, nesta noite. Permaneçam com as suas Bíblias abertas. Esse texto diz assim: vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte. Versículo 15. Nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. E o versículo 16: assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Amém? Porque eu coloquei esse tema, a influência e a responsabilidade do cristão no mundo. Quando uma pessoa recebe a Cristo como Senhor e Salvador, essa pessoa, ela já está salva. Imediatamente ela já tem a garantia da salvação que Cristo nos dá. Não precisa fazer nenhum outro sacrifício, porque Cristo já fez. Basta aceitá-lo como Senhor e Salvador de suas vidas. Essa pessoa, ela, sem dúvida nenhuma, melhora de vida. Ela tem um padrão diferenciado de todas as pessoas que não conhecem a Cristo. E a Bíblia, ela fala sobre isso de uma forma muito, assim, incisiva. O apóstolo Paulo, na segunda carta de Coríntios, no capítulo 5, versículo 17, você sabe de cor, com certeza: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas ficam para trás e tudo se faz novo. Nova criação. Quando a gente estuda lá o original, é impressionante. Lá não diz nova criatura, nova criação. Deus não reformou você, Ele fez de novo. Amém, irmãos? Então, é interessante que a gente entenda isso. Essa pessoa, ela muda de vida, passa a ter uma influência grandiosa, uma influência positiva no meio em que ela vive. É tão notório que as pessoas veem a diferença. Como a pessoa muda de vida, é algo extraordinário. Essa pessoa então recebe um grande benefício pessoal na sua vida, mas também essa pessoa tem uma grande responsabilidade de não guardar para você mesmo aquilo que recebeu. O crente não pode ser egoísta, ele tem que passar
aquilo que foi bom para ele para o outro. A gente faz isso quando vê um bom filme, quando tem uma promoção lá, legal, a gente fala para o outro, mas a gente falar do que Cristo fez na nossa vida, isso, além de ser um privilégio, é uma grande responsabilidade. E a gente vai ter isso assim de uma forma muito, muito interessante, né? Não guardar para si mesmo o benefício que recebeu. Há um grande exemplo que eu fico impressionado com o exemplo que está no livro de 2 Reis, capítulo 7. Se você quiser dar uma olhadinha depois com calma, é um dos textos mais fabulosos lá do Antigo Testamento. Um excelente exemplo disso. Está dando microfonia e agora cortou de vez. Só deixar um pouquinho, entendeu? O 2 Reis, no capítulo 7, diz assim: o exército do rei da Síria cercou a cidade de Samaria e houve uma grande fome na cidade. Vamos acertar o som aí, que não vai dar, por favor, para não dar microfonia. Tá beleza? Cortou o som de vez agora. O que houve aí? Vamos acertar o som para que a gente não tenha uma interrupção, hein? É só tirar um pouquinho do agudo aí, tira mais um pouquinho. Bom, no livro de 2 Reis, capítulo 7, o exército da Síria cercou a cidade de Samaria, ou Samaria, né? Eu não sei bem, em algumas Bíblias traz como Samaria, mas eu conheço mais como Samaria. E houve uma grande fome na cidade, uma fome tão gigantesca que as mulheres estavam tão aflitas que estavam combinando ali de sacrificar os filhos para que não morressem. Isso aí chegou o rei, ficou tão apavorado com isso. Mas assim, 4 leprosos estavam do lado de fora da cidade, porque segundo a lei, o leproso não podia conviver em sociedade, ele ficava fora dos muros da cidade. E também eles estavam famintos, porque não tinha alimento, a cidade estava cercada, ninguém saía, nem entrava, e eles estavam do lado de fora. E eles disseram então: para que nós ficarmos aqui sentados esperando a morte? Se a gente ficar aqui, a gente vai morrer. Vamos fazer o seguinte, vamos até o arraial lá dos assírios, onde os soldados, o exército está, né? Se eles nos deixarem viver, isto é, se nos derem comida, nós viveremos. E se nos matarem, então somente nós vamos morrer mesmo se ficar aqui. Levantaram-se e foram. E quando eles chegaram à entrada do arraial, não havia lá ninguém. O acampamento estava completamente vazio, pois o Senhor, Ele fez que aquele exército ouvisse um som de ruídos de carros e de cavalos de um grande exército, e eles fugiram desesperadamente e deixaram tudo para trás, muita comida, muita bebida. Quando os leprosos chegaram lá, eles entraram no acampamento, tudo vazio, comeram à vontade, beberam à vontade, e de repente eles falaram assim: olha, nós não estamos fazendo as coisas certas, não estamos fazendo bem, porque hoje é um dia de boas novas. E eles foram avisar os outros que ali tinha comida à vontade. Aqueles que estavam morrendo de fome, então foram salvos, porque os leprosos tiveram a sensibilidade de anunciar-lhes.
E isso nos faz lembrar também, né, da nossa responsabilidade como cristãos. O texto aqui que nós lemos, no capítulo 5, quero que vocês voltem ao capítulo 5 de Mateus, fala aí em dois quadros muito distintos, bem assim, saem, logo se destacam, que é o sal e luz. E essa referência, ela está sendo canalizada para os cristãos, que devem temperar, que devem brilhar, que devem ser o reflexo do que Cristo fez na sua vida. Então, e esse texto ele é muito forte, porque dizendo que o sal nos tempos de Jesus, ele era tirado do Mar Morto e era uma mistura com outras matérias e se estragavam com grande facilidade. E esse sal era usado nos rituais do templo, daquele templo que ainda era, né, na estrutura do Antigo Testamento. Então, o que eles faziam? Quando o sal se estragava, eles jogavam este sal para ser pisado, servia como se fosse uma espécie de asfalto, né, que era lançado nos degraus e nos declives ao redor do templo, para impedir que o terreno se tornasse escorregadio, e assim literalmente era pisado pelos homens. Hoje a gente sabe que a tecnologia já conseguiu avançar, a gente hoje dificilmente vai ver um sal se estragando. Ele tem industrializado, ele dura muito tempo, mas naqueles tempos lá não era assim. Então, a gente vai entender que esta colocação, este simbolismo, é para dizer que o crente, como sal e como luz, ele tem que exercer a sua função. Vocês estão entendendo? Lá no livro de Reis, 1 Reis, capítulo 18, nós lemos sobre o profeta Elias. O profeta Elias, que foi um gigante lá no Antigo Testamento, que fazia a obra em nome do Senhor. Ele tinha uma autoridade como profeta, e ele fez um grande desafio com os 450 profetas de Baal, e ele pôde mostrar, através da sua instrumentalidade, da ação do Senhor na sua vida, que só o Senhor é Deus. Ele fez isso de uma forma assim, esplendorosa, né? Ele sozinho venceu 450 profetas do mal. Mas aí, quando você continua lendo, né, o capítulo 18 fala sobre este grande feito do profeta Elias. Mas quando lemos o capítulo 19 do 1 Reis, Elias recebe um mensageiro de uma mulher maligna, terrível, chamada Jezabel. E ela mandou avisar: olha, o que você fez com os meus profetas, eu vou fazer com você. E esse valente, esse homem de Deus, ficou com muito medo. E ele então, tomado de uma espécie de depressão, sabe, que o medo em excesso, ele deixa você deprimido, deixa você para baixo, e ele chegou ao ponto de até desejar morrer. E a gente fica pensando, como pode um homem que fez uma proeza espiritual tão grande, agora com medo de uma mulher, de fazer a parte do reino lá, né? Então ele empreende uma viagem de aproximadamente 400 quilômetros
a pé até chegar no Monte Horebe. Lá o Senhor é espetacular, é maravilhoso. O Senhor visitou, tratou de uma forma especial, mas Ele disse assim: olha, você vai terminar o seu ministério, né? Mas você está muito cansado, está com a cabeça quente, né? Você vai ser recolhido. E Ele colocou então Eliseu no seu lugar. Ele foi o substituto de Elias. Esta missão foi terminada. Se você lê o texto, dá uma impressão que foi algo assim imediato, mas passou um período curto, mas deu para ele terminar a sua missão. E exatamente a gente vai perceber exatamente isso, né? Se você não é mais útil no reino de Deus, de repente você é convocado, porque você não está mais servindo, né? Percebe que aconteceu isso com o Saulo, que não prestava mais, não estava tendo mais a sua função, ele foi jogado para ser pisado, né? Elias também encerrou o seu ministério de uma maneira assim muito rápida, porque ele teve lá um momento de vacilo, né? Mas aqui também em Mateus, no capítulo 5, versículo 14, nesse quadro comparativo do cristão como luz do mundo, é outra ilustração muito interessante. A luz, ela é fundamental no mundo. Você pode imaginar, se não houvesse luz, seria um mundo tenebroso, né? E eu não sei se alguém aqui já foi no interior, que não tem luz elétrica nenhuma, noite escura, sem luar, né? Principalmente se tiver um pouco nublado, muito escuro à noite, você não tem uma ideia do que é. Alguém aqui do interior? Alguém conhece o que é isso? Não tinha luz elétrica lá naquele tempo? Hoje já tem em qualquer lugar. Talvez as tribos indígenas, algumas delas, sabem o que é isso muito bem. Mas no meio das trevas total, né, você acender uma vela já faz diferença. Faz diferença ou não? Uma lamparina, um lampião, ou a gente vai chegando a um ponto de aperfeiçoamento da luz. A luz fluorescente já foi uma grande invenção, né? A fluorescente, a luz de mercúrio, a luz neon, mas hoje o que está na moda é a de LED, né? A luz de LED, ela tem um brilho e ela é econômica. Então, a gente vai perceber como é importante a luz, e é exatamente o que o cristão está sendo aqui, né? Comparado como sal e como luz. Agora aqui no verso 14, se você olhar bem esse versículo, verso 14, Jesus não disse que uma cidade situada sobre um monte não devia, mas que não podia ser escondida. É impossível esconder, né, algo que está destacado. Ele não disse que os homens não devem, mas que eles simplesmente não acendem uma candeia e depois a colocam debaixo do alqueire. Ou seja, ninguém coloca, né, uma vela ou uma lamparina debaixo de uma vasilha, porque isso seria uma imbecilidade. Você, quando acende uma luz, uma lamparina, um lampião, você coloca em destaque para que ele ilumine a todos. Versículo 15 fala exatamente: qualquer pessoa que acende uma candeia para colocá-la no velador
para iluminar todos que estão na casa. Quando fala em candeia, a gente não tem ideia que é uma candeia, né? Era um pequeno aparelho que era abastecido com óleo, né? Depois a gente vai encontrar isso hoje, né? Com uma vela, né? Uma vela de cera. Exatamente, quando falta luz, tem uma velazinha lá, acende, né? Hoje já tem um aparelho de celular que ilumina, já quebra um galho. Qual é a lição desse texto, meus irmãos? A lição desse texto é muito clara. É muito clara. Esse texto quer dizer que sem Cristo na sua vida, você é uma lâmpada apagada que não brilha absolutamente nada. Quando aceitamos a Cristo, nós somos selados com o Espírito Santo de Deus, e assim nós somos convidados a refletir a luz de Cristo. Se a luz for boa, o que vai acontecer com as trevas? Desaparecem, né? Uma cidade situada sobre um monte, ela recebe a luz do sol, enquanto o vale ainda está bem escuro. Lá no alto já está recebendo a luz do sol. No monte a luz se reflete primeiro. Uma cidade sobre o monte também vai receber com mais intensidade os temporais da vida. Então, quando você é um crente em Cristo Jesus e você começa a brilhar, você recebe muita tempestade na sua vida, mas o que acontece? Você está firme sobre a rocha e você não cai. E também uma cidade situada lá no alto, ela também está livre das inundações. Dificilmente uma enchente vai tomar, né, um local tão alto, porque se assim fosse, quem estivesse no vale já estaria completamente perdido. E eu quero finalizar esta palavra dizendo o seguinte: a minha oração, meu irmão, minha irmã, você também que está ouvindo, que vai ouvir esta gravação, meu apelo é que você seja o bom sal, sal puro, e seja a perfeita luz, para que onde você estiver, você possa temperar e iluminar este mundo tão repleto de trevas, que sejamos então o reflexo da luz de Cristo. Deus quer te usar, Deus quer te usar, quer nos usar, para que realizemos grandes obras. Deixa Deus te usar, meu irmão, minha irmã, para que, como diz o texto, para que Ele seja glorificado. Amém? Que Deus nos abençoe, para que possamos ser sal e luz, para que assim o nome do Senhor seja exaltado. Abra o seu cantor no hino 438 do cantor cristão. Convido você a se colocar de pé e soltar sua voz em adoração. Hino 429. Espalhemos todos a semente santa, desde a madrugada até o anoitecer. Damião, vamos lá? Espalhemos todos a semente santa, desde a madrugada até o anoitecer. Vamos aguardando o tempo da colheita, quando alegremente havemos de colher, havemos de colher, havemos de colher. Ao quão jubilosos havemos de colher, havemos de colher, havemos de colher. Merces abundantes havemos de trazer. Sememos quando seres perniciosos a semente boa
abençoando, alegres, satisfeitos, a colheita santa havemos de fruir, havemos de colher, havemos de colher, ó, com jubilosos havemos de colher, havemos de colher, havemos de colher, mercês abundantes havemos de trazer. Eia, pois, obreiros, semeai ousados a semente viva da verdade e luz, proclamando Cristo, seu poder e glória, salvação perfeita que alcançou na cruz. Havemos de colher, havemos de colher, ó, com jubilosos havemos de colher, havemos de colher, havemos de colher, mercês abundantes havemos de trazer. Amém, irmãos? Pai, aceita a nossa adoração nesta noite. Muito obrigado pelo privilégio que temos, Senhor, de sermos convocados para esta missão tão importante. Eu te louvo pela vida dos teus filhos aqui presentes, mas também peço, Senhor, para aqueles que não estão aqui, mas que vão ouvir esta palavra, Senhor, para que possam fazer uma reflexão. Qual tem sido a minha luz? Qual tem sido o meu tempero neste mundo mau? Ó Senhor, tenha misericórdia de nós. Nos ajude, Senhor, a sermos aquilo que Tu queres em nossa vida. E eu te louvo e te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Você pode abençoar o seu irmão? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.